Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje você vai aprender o que é PCM e quais são as suas funções. PCM é um departamento ou uma função, né? Que nem dizia o grande autor Júlio Branco Filho. Júlio Branco Filho? Júlio Branco Filho. O PCM ele pode ser um departamento dentro da manutenção ou uma função cumprida por uma pessoa, né? Então, talvez você trabalhe numa empresa grande e vai pensar, bom, mas como assim, né? Uma pessoa é o PCM inteiro? É, né? Às vezes acontece. Então, o PCM ele pode ser um setor com 10 pessoas, como pode ser uma função cumprida por uma pessoa só, né? E tudo depende do tamanho da empresa, do tamanho do setor, né? Então, a quantidade de funções que devem ser realizadas dentro de um departamento de PCM pode ser executado por uma ou duas pessoas, pode ter que ser executado por 10, né? Mas isso depende do volume de trabalho. Então, mas o que é PCM? PCM é planejamento, controle de manutenção, né? Algumas empresas também conhecem por PPCM, planejamento, programação e controle de manutenção. É, algumas literaturas tratam assim também. Mas o planejamento, né, a programação e o controle de manutenção, esse departamento, PCM, ele serve para conseguir hoje, né, pensando no hoje. Por que pensando no hoje? Porque o PCM e engenharia de manutenção era algo junto, né? A administração da manutenção, tanto PCM, né, e engenharia trabalhavam junto. Depois de 1970, 1980, acabou se separando. A gente criou a engenharia de manutenção, mas a parte de estudo era feito dentro do PCM. Hoje não é mais assim, mas em alguns locais ainda é assim, né? Se entendeu uma forma de separar, e aí a análise sai um pouco do PCM e acaba, né, a estratégia também sai um pouco do PCM e acaba ficando com a engenharia de manutenção. Tanto que em algumas empresas quem faz os planos de manutenção é a engenharia de manutenção, quem faz as análises de causa raiz, as RCA, e a engenharia de manutenção não é o PCM, né? Então, bom, hoje, na visão moderna do PCM, ele é o setor que executa a estratégia da gerência. Exatamente assim, né? A estratégia de gerenciamento dos equipamentos é executada pelo PCM. No sentido de programar e planejar e programar as ordens de plano de manutenção, correto? Filtrar, planejar, programar as ordens abertas pela inspeção, solicitações de serviço, ordens de serviço, né? E controlar para ver se os planos de manutenção estão sendo executados pela execução, controlar para ver se as programações semanais estão sendo executadas pela execução, né? E também compilar dados de custo e de falha de equipamentos, né? Então, normalmente é o setor de PCM que fornece os indicadores para a supervisão, coordenação e gerência tomarem decisões. Por quê? Porque a principal fonte de informação é a ordem de serviço. E a ordem de serviço ela é criada dentro do PCM, ela vai para a execução e ela volta para o PCM também. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês vão entender quais são as entradas e saídas se a gente fosse pensar no PCM como um sistema produtivo, né? Imagine o seguinte, que o PCM é um sistema produtivo. Entra um pedido, está vendo minha mão aí? Entra um pedido, sai, entra uma solicitação de serviço, sai uma execução de serviço, né? Deveria ser mais ou menos assim, vocês vão entender. Então, o primeiro processo dentro do PCM é o planejamento. Esse processo de planejamento, existem vários subprocessos dentro dele. O primeiro é a filtragem de ordens de serviço, que é o gatekeeper. Se você quiser saber mais sobre isso, tem vídeo aqui no canal. Então, a gente faz uma filtragem de ordem de solicitações de serviço. Por que a gente filtra solicitações de serviço? Explicando rapidamente. Porque pode ser que essa solicitação já exista, pode ser que essa solicitação não seja pertinente, pode ser que essa solicitação não seja uma manutenção, seja um projeto, e talvez tenha que ser encaminhado para a engenharia, então precisa ser feito um filtro primeiro. Tudo isso acontece dentro do planejamento. O planejamento também é responsável por transformar a solicitação de serviço, né, que nem a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui, em ordem de serviço.
Então, entra uma solicitação de serviço, um pedido, né? E aí é executado o trabalho, isso leva tempo, comprado material, definido o escopo de serviço, é definidas as atividades, as tarefas, as etapas para executar aquele serviço, é definidas as especialidades para executar aquele serviço, né? Definidas as informações necessárias, tempo estimado de execução, máquina parada, IHH, tem um vídeo sobre isso aqui no canal. E lá no final tem que sair uma ordem de serviço planejada. O entregável de um planejador que trabalha dentro do PCM, fazendo esse processo de planejamento, é entregar uma ordem de serviço planejada. Ok? Esse é o processo de planejamento. O segundo processo é o processo de programação. O processo de programação entra ordens de serviço planejadas, o programador faz negociações, né? Coloca as ordens de serviço dentro de um calendário de execução. Esse calendário pode ser para a semana que vem, para daqui a 2 semanas, para daqui a 1 mês, não sei, depende da priorização da ordem de serviço. Ele tem que fazer negociação junto com a produção para definir tempo máquina parada, né, liberação de equipamento. Tem que fazer negociação junto às oficinas, né, ou às equipes para tentar coletar a disponibilidade de mão de obra, né. Ele tem que alinhar também recursos como, em alguns casos, montagem de andaime, ou guindaste, ou caminhão-muque, ou plataforma elevatória. Ele tem que programar esses recursos para casar junto com a liberação da máquina e para casar junto com a disponibilidade de mão de obra. Não é uma tarefa muito fácil, programar a manutenção é uma coisa bem complicada. A entrada é uma ordem de serviço planejada, a saída é uma ordem de serviço programada. Qual é a diferença de uma ordem de serviço planejada para uma ordem de serviço programada? Uma ordem de serviço planejada é aquela ordem que está pronta para ser executada, só que a gente não sabe exatamente quando vai executar, né? Então o material já está separado, já está descrito ali quais são as atividades, qual é a mão de obra necessária, os recursos necessários. Ok, isso aqui é um primeiro passo dentro da manutenção. Segundo passo, eu dizer quando isso vai ser executado, é colocar isso num calendário, é dar uma data de execução. Isso é o processo de programação dentro da manutenção. Terceiro processo que a gente tem é um processo de execução, e essa execução é uma execução planejada, ok? Então, a execução planejada faz parte do PCM. Não dentro lá da salinha onde o pessoal fica, né? Mas a gente tem que entender que eu planejo para executar, eu programo para executar. A execução é a consolidação do planejamento. A gente não planeja por planejar. Então não tem muito sentido, né, a gente achar que PCM é uma coisa e execução é outra coisa, porque no final das contas, tanto o planejador como o programador trabalham em estreita relação com os executantes. Deveriam, ao menos. Então, na execução, a gente tem como entrada, input, uma ordem de serviço programado. Vai ser realizado o trabalho aqui, né, com pessoas e ferramentas. E a gente vai ter como saída, output, o serviço concluído em ordem encerrada. Então, é a responsabilidade da execução encerrar a ordem de serviço, e é a responsabilidade da execução, obviamente, executar o serviço que foi planejado e programado, ok? Terceiro processo é que essa ordem de serviço, quando ela é executada e encerrada, ela volta para o PCM. Ela tem que passar pelo planejador para ele verificar se o que ele planejou de fato estava exequível, né? Se foi realizado da forma que ele planejou, se tem algum apontamento, né, da execução para ele considerar nos próximos planejamentos ou sobre aquele próprio equipamento também, né? Então, às vezes, tem uma ordem planejada, o executante fala, executa, e ele coloca lá nas observações alguma coisa a respeito do equipamento que pode gerar uma nova ordem de serviço. Isso pode acontecer. Então, depois de planejar, programar e executar, a gente entra na parte do controle, né? E é importante a gente entender que o controle, ele pega as ordens de serviço que foram executadas, que já, né, tá lá no processo de dar baixa de ordem de serviço, etc., e compila os dados dentro de um banco de dados. Esse banco de dados, quando tratado, né, ele vai se transformar em indicadores. E esses indicadores vão servir tanto para a gerência, como para a supervisão, como para a coordenação, ou até mesmo para o planejador, né? Por que não? Tomar decisões. Então, o controle de manutenção, ele faz justamente isso. Ele pega os dados, né, que
advém das ordens de serviço, joga isso no banco de dados, compila esses dados, dados compilados e emitido relatórios, né? E cada relatório, normalmente, ele tem uma quantidade de informação dependendo do nível de hierarquia. O relatório gerencial é um, o relatório da supervisão é outro, o relatório da coordenação é outro, o relatório do mecânico é outro, né? Se tiver apropriação de mão de obra. Se você quiser saber o que é apropriação de mão de obra, tem esse vídeo aqui no canal também. E o output, a saída dentro do controle, esse controle geralmente é realizado por um analista, né? Ou às vezes por um assistente de PCM, é uma ordem de serviço analisada e arquivada. Então tem que analisar a ordem de serviço, está tudo preenchido corretamente, pega os dados, joga isso, né, dentro do programa, dá o retorno, né, compila esses dados, gera os indicadores, depois de analisar a ordem, arquiva a ordem de serviço, ok? Então, o processo dentro do planejamento de manutenção, né, PCM, ele é exatamente isso, ele é voltado para a execução da estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia é um compilado de planos de manutenção, um compilado de planos de inspeção, que também são postos em marcha pelo PCM. Então, por exemplo, está aqui os planos de manutenção. Agora preciso que tu jogue eles dentro do programa, emita as ordens de serviço, planeje as ordens de serviço, busque o material, né? Compre o material para isso, provisione esse material, etc., para chegue lá na execução e consiga executar. Está aqui o plano de inspeção, preciso que tu coloque isso dentro do programa de manutenção, planeje suas inspeções, né? Programa essas inspeções, controle essas inspeções para ver se estão sendo realizadas. Uma vez que as inspeções são realizadas, elas retornam como solicitações de serviço e tu roda um processo de PCM. Então, o PCM, ele tem basicamente dois inputs. Vamos para cá de novo. O primeiro input, que é a entrada de serviço, né? Input número 1, entrada, são os planos de manutenção. Então, todos os planos de manutenção eles já estão congelados, né? Então, tu definiu o plano de manutenção, está lá, cada mês vai sair uma ordem, etc., dependendo do plano. O segundo são as solicitações de serviço, ou notas de serviço também, que vão gerar demandas para o planejador planejar, programar, cumprir todo aquele fluxo ali que eu já expliquei anteriormente. Então, normalmente o PCM vai trabalhar dentro dessas duas entradas de trabalho, né? Ou planos de manutenção, ou solicitações ou notas de serviço. E aí ele vai ter que rodar esse processo de PCM, que é planejar, fazer triagem, planejar, fazer compra de material, programar, executar, controlar e ficar gerando esse processo. Por isso que a gente diz que o PCM ele é o executor da estratégia, né? Então, em teoria, nós teríamos a estratégia. Essa estratégia iria para o PCM e do PCM sairia para as equipes ou para as oficinas, né? Mecânica, elétrica, civil, lubrificação, inspeção, né? E depois essas informações viriam para o PCM de novo e o PCM emitiria relatórios disso, né? Então, o trabalho do PCM é um trabalho extremamente importante, mas como eu disse, né? O PCM ele pode ser uma pessoa, pode ser 15, 20, né? Ou mais. Então, tem alguns outros vídeos sobre PCM aqui no canal. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.